Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para atender uma sugestão do engenheiro clínico Fernando Magro, lá de Maringá, no Paraná. E ele mandou um zap para a gente dizendo o seguinte: pô, faz um comentário aí dos Top 10 Healthcare Technology Hazards do ECRI de 2020, já mandou para a gente aqui. Agradeço aí, Fernando, porque eu nem tinha chegado a pensar nisso, mas a gente já recebeu, está adiantado, está valendo. Ele pediu para a gente fazer um comentário e tocar em algumas questões que podem estar relacionadas com os profissionais de engenharia clínica. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre o ECRI, né? Nos Estados Unidos eles chamam de ECRI, né? Mas é o acrônimo de Emergency Care Research Institute, que foi criado, fundado pelo Dr. Joel Nobel, um médico norte-americano que faleceu em 2014, né, aos 79 anos. Ele idealizou o ECRI por volta de, com certeza antes de 65, mas entre 65 e 68 ele acabou criando o Instituto, que tem uma missão, um plano estratégico muito interessante. Vocês vejam aqui do lado que eles se posicionam com duas frases, né? A disciplina da ciência, porque quem não está acostumado com o meio científico, acadêmico, né, a disciplina é muito importante. Se vocês olharem todos os grandes pesquisadores, eles tinham uma disciplina muito forte, muito marcada, e o ECRI valoriza isso, né? E também, ao mesmo tempo que tendo a disciplina da ciência, né, tendo a integridade da independência. Isso é muito legal. O ECRI sempre se posicionou como uma organização independente, né, não lucrativa. E assim, todos os profissionais que atuam com engenharia clínica, que têm uma visão global, mundial, a respeito da profissão, conhecem o ECRI Institute, porque eles têm um conjunto muito grande de ferramentas. Eu separei algumas rapidamente para falar, como por exemplo o HDA, o Health Device Alerts, o IPM, que é o Inspection Preventive Maintenance, o HPCS, que é o Healthcare Products Comparison System. Cada um desses produtos merece um vídeo para que as pessoas conheçam, mas hoje a gente vai seguir essa ideia eles têm o Source Book também, eu tenho dois no escritório, um de 95 e um de, aliás, um de 95 e um de alguma muito antes de 95, vocês vão ver, vão poder entender o trabalho do ECRI e como que ele ajuda nós, os dirigentes, os profissionais da saúde, a enfrentar essa questão dos avanços tecnológicos de maneira mais assim profissional, mais segura, mais certeira. Tá? Então está aqui o Dr. Joel Nobel com a roupa farda aí, de um centro cirúrgico, né? Não conheço muito ele, né? Eu até encontrei com ele em 1994 no Mundial de Engenharia Biomédica no Rio de Janeiro. Ganhei dele de presente um pôster que também dá um outro vídeo, né? Que são os elementos que compõem o sistema de tecnologia em saúde. É importante ter entendimento daquele pôster, facilita você entender tudo, né? Tudo. É muito interessante. Um dia eu prometo fazer um vídeo desse aí. Bom, mas vamos agora aí para o pedido do Fernando Magro. Eu queria aproveitar e dizer que eu já atuei em Maringá por muitos anos, né? E mais recentemente, com a Essencial Conhecimento, que é gerenciada pela Dona Eunice e equipe, que com curso de pós-graduação, e para 2020 eu tenho pelo menos duas propostas para ela interessantes para levar para a região, de dois cursos livres. Um seria técnicas de compras técnicas, mais voltado para compradores, e outro que seria o manutenção de autoclaves para operadores. A gente aplicou de uma maneira muito interessante junto da Fiocruz do Paraná. O curso foi bem avaliado, e isso motivou a gente a oferecer isso para outros profissionais que estão relacionados com a operação de equipamento, autoclaves a vapor, né? Então, o que é o Top 10 Health Technology Hazards? Eu não vou me deter muito aqui estou com um problema aqui em explicar muito, mas todo ano, esse é mais um dos produtos do ECRI, né, que todo ano ele lista os 10 riscos mais importantes que estão relacionados com tecnologias em saúde, né? E aí ele
tem aqui os 10 riscos, né? Coloquei aqui, enquanto eu falo, deixar para o pessoal poder dar uma lida, mas vou falar de cada um, né? Todo ano eles têm uma metodologia própria, não é uma lista os mais importantes, os que mais ocorrem, os mais frequentes, né? É importante vocês lerem mais detalhes nesse ponto aqui. Como eu estou usando o Screencast ou o Matic for free, né? Então tem 15 minutos só e já se passaram 5, então eu vou ter que correr aqui para ele não cortar aqui. Então, ele dá a proposta, né? Qual que é a proposta dessa lista, né? Ele explica em detalhes, ele diz que não enumera, does not enumerate the most frequent, não é por frequência, vocês vão ter que ler aqui, porque senão não vai dar tempo de fazer o vídeo, né? Mas eles têm equipes muito competentes, né? O histórico dele é baseado em investigação de acidentes, teste de equipamentos que o laboratório do ECRI faz, né? Observações realizadas no interior do hospital, né? Podendo manter contato com as práticas, né? Revisão de literatura e muito bate-papo com os profissionais da área, né? Os clínicos, engenheiros, gerentes de tecnologia, pessoal de compras, administradores, fornecedores, e aí eles formam o que eles entendem como as principais preocupações que a gente deve tomar para o ano de 2020, tá? E aí ele continua explicando, né? Tem que analisar a severidade do dano, a frequência com que um dano ocorre, a abrangência dele, o quanto que ele pode se espalhar, enfim, vai embora. Aí vocês pegam aí, fica por conta, o Google Tradutor, manda bala, enfrenta isso aí, entende, se tiver dúvida, manda para a gente que a gente vai poder ajudar, né? Então ele fala assim, not all hazards on the list will apply at all healthcare facilities. Por quê? Nem todo risco vai aplicar a todos os hospitais, né? Porque você tem hospitais mais preparados e a gente sabe que tem hospitais menos preparados. Isso a gente não pode tampar ou tapar o sol com a peneira, né? Existem hospitais menos preparados, então nem todos estão na mesma condição de enfrentar essas situações que ele propõe aqui, né? Então, o primeiro ponto são os grampeadores cirúrgicos, né? Ele descreve aqui a função do grampeador cirúrgico, tem os grampeadores que cortam também e grampeiam, mas existe uma quantidade de risco muito grande quando esse negócio falha, né? Não falha na hora, falha depois, né? Fechou o paciente, rompe lá o grampo, e aí é um Deus nos acuda, e às vezes tem consequências sérias de médio e longo prazo. Uma coisa que me chamou a atenção, né, é o treinamento efetivo, que ele coloca aqui embaixo, familiaridade, né? Eu sei que a maioria dos engenheiros clínicos do Brasil ainda estão preocupados com outras coisas da engenharia clínica, e deixam essa coisa de grampeador rolar, mas é uma coisa que o ECRI está apontando que vale a pena a gente investir em 2020, entender um pouquinho melhor como se diz? Esse problema que o grampeador cirúrgico gera. Aqui tem um estudo, né, recente, né, de 100 mil incidentes em 2011, né, incluindo 412 mortes, 11 mil lesões graves, né, e 98 mil relacionados a mau funcionamento. Então, isso é uma boa diretriz para a gente. Olha aí como está rolando grampeador cirúrgico no seu hospital para evitar esse tipo de risco. O segundo questão que ele comenta é a seguinte: o ultrassom ele compactou, ele ficou portátil. Então, principalmente nos Estados Unidos, está muito mais difundido que no Brasil. E a grande preocupação aqui é o seguinte, né? Esse outpatient salvaguardas, quer dizer, os benefícios, né, não estão acompanhando a velocidade da adoção. O pessoal está adotando isso muito rapidamente, não está prezando o treinamento. Vocês vejam aqui que o treinamento, né, including user training, credenciamento, exame, documentação do exame, se o cara aprendeu ou não aprendeu, né? E arquivamento dos dados para fins de rastreabilidade. Então é uma coisa séria, né? Aqui, ó, have not kept pace with speed of adoption. Tem a velocidade de adoção com a velocidade de incorporação, de treinamento, né? E falta muitas vezes de supervisão suficiente, é a receita para ter problema. Então, quem está adotando, como se diz, ultrassom portátil, tem essa questão aí para começar a pensar como que ele vai ser colocado em uso e como que a gente pode participar disso. Com certeza tem brecha, é só procurar que dá para a gente ajudar sim, né? Bom,
Risco de infecção, de processamento, né? Esterilização, processos de esterilização, erros nos processos de esterilização, nos consultórios médicos e consultórios odontológicos, né? Tem assim, a gente sabe que, né, que no hospital é muito mais bem preparado, tem comissão de controle de infecção hospitalar, tem central de material de esterilização especializada, a turma está em cima, o pessoal está afim de fazer, só faz aquilo, né, e faz muito bem feito. Então ele aponta aqui como um dos riscos, né, a questão do, de como o processamento de material estéril está ocorrendo em consultórios médicos e consultórios odontológicos. Novamente aqui, Fernando, a questão do treinamento, né? E é interessante que eles colocam, né? Ou um membro da equipe para dar o treinamento, né? Ou um terceiro, né? Um contractor suporte. Nesse ponto vocês podem contar comigo. Precisando de treinamento, é só me avisar que eu curto bastante esterilização e acho que posso contribuir, mas é um ponto aí para vocês tocarem. Estou com 11 minutos aqui, tenho mais 5 minutos, não vai dar, vou ter que fazer em duas partes isso aqui. Risco de hemodiálise com catéter venoso central e a questão do paciente terminal, né, de hemodiálise e home care. Pelo que a gente entende aqui, o governo americano ele está empurrando isso, ele quer que isso aconteça em casa com o paciente terminal. O que o ECRI fala é que isso tem benefícios, mas tem que ser o paciente certo e as coisas têm que estar certas. Então, ele acaba relacionando aqui, por exemplo, com a questão de infecção, né, o catéter passar o tempo de troca, recomenda aqui fortemente que os membros da família e os tomadores de cuidado, que eles mantenham atenção na questão do catéter venoso central, que pode ocorrer vários danos, inclusive sangramentos enormes, e na estrutura de home care você não consegue dar aquele suporte que você tem no hospital. Então, é um ponto de alerta, o ponto número 4, né? Vamos para frente. De novo aqui, né, o que eu queria falar aqui é o seguinte, eu acredito muito que a gente precisa de engenheiro clínico de home care, arquiteto de home care, engenheiro hospitalar, construtores de home care, né? Principalmente nesse caso, paciente terminal, precisa de um home care de excelência, né? Então, tem esse mercado, o pessoal que está pensando no que fazer da vida aí, bota isso na planilha e pondera um pouco sobre isso, porque pode ser uma coisa que você gosta de fazer e que ajude bastante as pessoas. O quinto, né, o quinto Healthcare Technology Hazard, ele questiona a cirurgia robótica. Como ela vem sendo adotada cada vez mais, está ampliando, né, está continuamente expandindo, né, e novas, a pessoa vê que tem uma aplicação nessa cirurgia, numa outra cirurgia, ele mostra o receio, ele fala também, né, que a cirurgia robótica, o robô ainda não dá um feedback de sensação tátil, né, para quem utiliza. Tem limitações, tem ganhos, não há nada que diga que isso vai parar, mas o que ele diz é o seguinte: tem que ter evidência de que o negócio que funciona bem. Não é facinho, vamos fazer. E no final ele fala que, assim, pela parte do paciente, o paciente tem que entender que a cirurgia robótica não é melhor nem pior. O cara, para ser um bom cirurgião robótico, ele tem que saber fazer a cirurgia convencional muito bem também. Tem uma curva de aprendizagem, tudo isso não é comprar, ligar e vamos brincar, não é videogame, né? Aliás, a gente pode comparar com videogame. É só vir uma versão nova de videogame, um teclado novo, você sabe que nas primeiras você apanha até aprender. Então tem uma curva de aprendizagem e esse benefício da cirurgia robótica ele tem que ser bem evidenciado dentro do hospital, tem que ter critério, rotina, tudo mais para, como se diz, poder dizer que a tecnologia foi incorporada. Uma coisa é comprar a tecnologia, outra coisa é incorporar ela de maneira plena na rotina do hospital. Mais que isso, a gente pode falar da questão da instalação, né? A gente pode cuidar da instalação, a gente pode entender mais funções que o equipamento faz do que aquelas que são usadas rotineiramente, conversar com os médicos cirurgiões, entender, colher o feedback deles, né? Vocês vejam que esse espaço para treinamento, treinamento, né? Credenciamento, enfim, dá um suporte para essa equipe de cirurgiões, né?
e o pessoal que atua na sala cirúrgica, né, OR staffs, operating room, né, sala cirúrgica, equipe, oferecer condição para que isso seja usado de maneira plena. Então a gente pode participar disso, é mais um ponto para a gente pensar, o risco número 5. Seguindo adiante, né? Alarm, Alert and Notification Overload. Bom, a gente sabe, né? Se você pegar um monitor de 5 parâmetros, com alarme de máxima e mínima, são 10 alarmes. Sem entrar em software de análise de arritmias ou interpretação de sinal de ECG, enfim. Mais os alarmes de respirador, de um ventilador pulmonar mecânico, bomba de infusão, são dezenas de milhares de alarmes, dependendo da quantidade de leitos que tem na UTI. Então, existe realmente essa sobrecarga sobre o pessoal que atua nessa área, né? E o maior risco, né, é que tem dois grandes riscos aí que eu acho, né? Você não configurar o equipamento para monitorizar aquilo que ele tem que monitorizar, porque ele só vai monitorizar se você informar para ele: eu quero monitorizar isso, desse tamanho, dessa largura. Se você não fizer isso bem, enfim, que cai aqui nos ajuste inapropriado da notificação que o equipamento foi planejado, foi projetado para fazer. E também esse monte, né, de alarmes soando para tudo quanto é lado, acabam distraindo e o pior, né, dessensibilizando o profissional com relação a esse tipo de risco. Tá? Então dá uma mergulhada nisso aqui que é legal, vai passar por treinamento, vai passar por ser clínico, né, por estar mais próximo do paciente. Tenha certeza que o pessoal está usando tudo que o monitor pode fazer, se eles quiserem usar, né? Tenha certeza que eles estão usando de maneira ótima. Eu tenho várias histórias para contar sobre isso, mas só em particular fazendo um bate-papo, porque são coisas incríveis que acontecem e a gente tem que saber que isso acontece. E a gente tem que estar lá para participar, para ajudar, contribuir, porque não é fácil, né? A sobrecarga tecnológica é enorme e essa questão também fica praticamente recorrente, né? Se vocês olharem nos anos anteriores, vocês vão encontrar a questão do alarme praticamente sempre presente. Alarme, a gente é que programa para alarmar. Alerta e notificação também. Então, a gente tem que ser dono da situação. Então, o pessoal que está mais lidando com TI, centro cirúrgico, dá uma dedicação com isso. Fala com as pessoas, entende aí as dificuldades, como é que vocês podem ajudar a melhorar essa pressão tecnológica aí dentro desses ambientes. O item 7, vamos ver aqui. Cybersecurity, né? O cybersecurity, e aqui ele, de novo, né, ele fala Home Healthcare Environment, né? Que é o ambiente aí de home care, de cuidado com a saúde, quando o paciente, essa tendência de deshospitalização, né, de levar o paciente para casa para ele ter o cuidado, de novo, eu acho que abre uma oportunidade grande para todos os profissionais que já fazem hospital se dedicarem, se especializarem em home care, entender esse desdobramento. Isso só vai piorar, né? As tecnologias vão ser mais ofertadas e esse risco vai aumentar, né? Porque uma coisa é você cuidar num paciente, num ambiente onde tudo foi feito para cuidar bem dele. Quando você põe o equipamento na casa, o paciente na casa dele e confia nas questões de conectividade entre equipamentos, internet das coisas, essas questões, a questão de riscos cibernéticos aí é um fato, né? E para nós aí da engenharia clínica, uma questão para a gente ficar mais atento, não só aprender mais sobre conexão, né, conectividade entre os equipamentos, mas trabalhar junto com os colegas de TI para minimizar esses riscos. O questão do o número 8, né? A questão é o seguinte, os implantes, né, os dados dos implantes, como é que é feita a rastreabilidade dos implantes? No seu hospital, a equipe de engenharia clínica tem alguma atuação sobre os implantes, sejam eles ortopédicos ou, por exemplo, o marca-passo? Como é que é feito o controle de qual paciente tem qual implante? O que o seu hospital faz quando tem um alerta, que é uma questão comum sobre marca-passo, por exemplo? Como é que o seu hospital faz para achar cada paciente que tem aquele marca-passo? É só ir no site do FDA, buscar lá pacemaker, que vocês vão ver que tem milhares de recalls para marca-passo,
e como que a gente faz para encontrar esses pacientes. Aqui ele está tratando da questão da ressonância nuclear magnética, Magnetic Resonance Image, SCANS, né? Então ele coloca luz sobre essa questão dessas deficiências, né, de você não saber que o paciente tem um implante, o paciente não sabe que ele tem um implante, quando ele sabe que tem um implante, ele não sabe qual que é o modelo, quem que fez, não sabe nada sobre isso. Então, o ECRI aqui está apontando para essa questão, para os hospitais tomarem ciência disso, se alertarem para isso, e os profissionais da engenharia clínica e TI, não é preciso falar muito mais coisa sobre o que a gente pode contribuir para aumentar essa segurança contra esses riscos, ok? No item 9, aqui isso é interessante também, né? Porque é o seguinte, tem droga que permite um erro na frequência de você administrar, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, de 1 em 1 hora, de 12 em 12, de 24 em 24, tem uma frequência com que você administra, né? Então, cada droga admite um erro ali, um erro mais ou menos 5, 10, 15, 20 minutos. Então, o que ele está colocando luz aqui no problema, o EHR, né, que é Electronic Health Records, eu até deixei aqui um link, se sobrar um tempo eu vou abrir esse vídeo aqui, que é do ZDog, é interessante, depois eu falo para vocês se der tempo, mas é o Electronic Health Records. Então, o profissional, o médico, vamos dizer, ele prescreve no prontuário eletrônico, mas o prontuário, e ele precisa de administrar essa droga agora. Só que, por uma razão de configuração do prontuário eletrônico, essa droga não vai entrar na rotina da enfermagem, por exemplo, só no dia seguinte, 24 horas depois. E ele pensava, né? Ele precisa que essa droga seja administrada imediatamente. Então, isso aqui joga luz sobre essa questão, esse descompasso, possível descompasso, né? Eu estou falando não é uma regra geral, um possível descompasso. Quer dizer, como é que o seu software, né, de hospital, o seu ERP hospitalar, né, o seu Electronic Health Records funciona, como é que ele trata essa questão do tempo entre a prescrição no sistema e a chegada da informação na enfermagem, ok? Vamos ver aqui o próximo, o último, né? O último é interessante, muito interessante também. Algumas pessoas não, até comentei isso, conversei um pouco com o Fernando Magro, assim, não é banal esse problema, né? Esse problema ele é relevante, não só na questão de parafuso, porca, peça, mas também tem muita coisa que se esquece dentro do paciente, que inclusive a compressa, por exemplo. Mas aqui ele chama atenção, né, que os equipamentos eles podem cair, né, sofrer algum dano, né, sofrer alguma mudança durante o uso, e com certeza vai levar problema para alguém, ou para o paciente, para o colaborador, ou para alguém que estiver do lado, né? E é relevante, né? Você imagina, por exemplo, se um tubo de raio-x cai sobre um paciente. Eu já tive uma experiência, vou falar muito rápido. A gente precisou de usar um cone, ok? E quando você usa o cone, você desbalanceia o contrapeso. O colimador de tubo mais o contrapeso, quando você coloca o cone, ele tende a desbalancear e o intensificador, desculpa, o colimador, ele tende a ir em direção do paciente. Para isso a gente usa freio. E o freio era eletromagnético. Ora, o paciente estava usando um cone junto do colimador, o freio elétrico estava ativado, acabou a energia elétrica do hospital, estava desbalanceado, enfim, o dispositivo todo foi em direção ao paciente. Enfim, é um problema que aconteceu, mas existem vários relatos de queda sobre o paciente, né? A gente teve aqui em Barretos, Santa Casa de Barretos, há uns 2 anos atrás, uma queda muito danosa, né, sobre um paciente e, enfim, o paciente acabou vindo a óbito. Então, essa questão, né, dá uma olhada, você está solto, sou usuário, o que eu faço? Está solto, chama, avisa, está frouxinho, está balanceando aqui, está bambeando, né, vamos dizer assim. Eu lembro que uma das coisas que eu aprendi com o ECRI foi que as tomadas padrão hospitalar nos Estados Unidos, elas têm uma característica própria, né? Então ele pedia para sacudir a tomada. Por quê? Para a gente ver se não tinha nenhum parafuso solto dentro da tomada. E como o tempo foi passando,
as tomadas se tornaram transparentes para você não só poder ouvir se tem alguma coisa solta, mas você poder fazer uma inspeção visual sobre, como se diz, a tomada e poder avaliar a integridade da mesma. Bom, pessoal, aí é o seguinte, o ECRI é top, não dá para não conhecer, não dá para ficar de fora, tá? É um divisor, conhece ou não conhece, e se conhece, quanto melhor conhecer, melhor para todos, né? Para a profissão, para o engenheiro, principalmente para o paciente, para todo mundo. É bom para todo mundo. E aí ele dá aqui uma série de referências bibliográficas. Eles têm aqui o Health Device Alerts que eu comentei, uma publicação que chama Health Devices, enfim, tem muito material, é imperdível. Os hospitais aqui no Brasil que são top já adotam isso há pelo menos 15 anos, né? E é isso aí. Espero que tenha ajudado aí, Fernando. Muito obrigado pela sugestão e espero aí que o ano que vem a gente possa fazer mais e que esse vídeo tenha podido te dar um esclarecimento maior, um direcionamento sobre como aproveitar esse conjunto de informações que o ECRI disponibiliza para a gente gratuitamente. É só você se cadastrar lá no site e baixa esse Healthcare Technology Top 10 Health Technology Hazards. É isso aí. Um abraço para todos e muito obrigado pelo seu tempo.